Olá, espectadores da meia-noite. Meu nome é Paulo Gênesis e hoje venho aqui pelo canal Mistérios da Meia-Noite contar um caso para vocês do massacre de Amityville, o caso Amityville. Esse crime aconteceu na cidade de Amityville, em Nova York. E o responsável por ele foi nada mais nada menos do que o irmão mais velho da família, chamado de Ronald DeFeo Jr. Ronald DeFeo Jr. nasceu em 26 de setembro de 1951, em Brooklyn, Nova York. Na verdade, ele, quando era adolescente, ele não era um adolescente muito legal. Normalmente ele era mal-humorado, ele era introvertido e geralmente muito agressivo. Mas isso também era a responsabilidade de um pouco dos pais dele, que na verdade o pai dele era um pouco abusivo com ele e sempre descontava e era muito rígido e acabava por muitas vezes batendo no filho. Então esse comportamento, do Ronald DeFeo Jr. continuou se perpetuando durante a adolescência. E a família tinha muito dinheiro, então em vez de repreender o filho, depois de um tempo, ele foi ficando mais velho e começou a ter brigas com o pai, até mesmo brigas físicas, agredindo o pai por muitas vezes. Daí eles começaram em vez de brigar com o filho, começavam a dar dinheiro para ele. Por exemplo, aos 14 anos, ele ganhou uma lancha no valor de $14 mil. Ele começou a desenvolver essa personalidade agressiva, ele usava drogas, como LSD, por exemplo, e continuou durante muito tempo sendo assim uma pessoa difícil de lidar. Ele tinha, na verdade, duas irmãs chamadas Dawn DeFeo e Alison DeFeo, e dois irmãos, o John Matthew DeFeo e Mark DeFeo. Os pais eram, assim como o nome dele é Júnior, já pode falar que o nome do pai era Ronald DeFeo também. E a mãe era Louise DeFeo. O que aconteceu na verdade? Amityville é muito conhecido pelos diversos filmes sobre o tema, mas que na verdade muitos de vocês já devem ter visto. Mas os filmes de Amityville geralmente retratam uma realidade um pouco diferente do verdadeiro caso. Foi um caso de crime, um homicídio, múltiplos homicídios na verdade, causados pelo Ronald DeFeo Jr. E nos filmes normalmente relata, uma relação com espíritos, tem sempre uma relação do paranormal, sobrenatural. Isso até que engloba um pouquinho também algumas explicações do caso, que ficou um pouco difícil de determinar qual foi realmente a motivação e como foi feito, porque foi um caso feito muito rápido, muito difícil de ser explicado. Os filmes, sobre o caso Amityville, como eu estava falando, eles abordam um pouco a temática sobrenatural, e na verdade a gente tem o Horror em Amityville, de 1979, que foi o filme original. Depois fizeram um remake, Horror em Amityville, em 2005. E ambos os filmes retratam o caso, logicamente, com alguns personagens fictícios que não existiram na verdadeira história. O crime, então, aconteceu no dia 13 de novembro de 1974. E, na verdade, o Ronald DeFeo Jr. acabou pegando uma espingarda Marlin 336C, calibre .35. E, na verdade, ele usou essa espingarda para matar todos os seus familiares. Como que aconteceu o crime? Perto das 2h30 da manhã, o Ronald DeFeo Jr. acabou entrando na sua casa, armado com essa espingarda, atirando então em seus pais. Atirou primeiro nas costas de seu pai, aonde perfurou um dos seus rins, e depois atirou novamente na coluna, matando o próprio pai. Depois disso, com os tiros, a mãe obviamente acordou e foi baleada também no pulmão, morrendo na hora. O muito estranho desse caso é que nenhum dos irmãos pareciam não ter escutado o tiro, ou os tiros, na verdade, que ele usou para matar os pais. Depois
Ronald Defoe ter assassinado seus próprios pais, ele foi até o quarto dos seus irmãos, Mark, de 12 anos de idade, e o John, de 9 anos, e assassinou os dois irmãos também, com tiros na cabeça. Após esse ocorrido, ele foi até o quarto das irmãs, e de novo, muito estranho, ninguém parece que ter escutado os tiros. E ele foi até lá e matou sua irmã mais velha, Dawn, de 18 anos, e depois de acordada, a irmã mais nova, a Alison, acabou olhando para ele e ele matou friamente a queima-roupa com um tiro na cabeça. Depois do ocorrido, Ronald DeFeo Jr. acabou indo até um bar da localidade, para relatar que os pais tinham sido baleados, que era para pedir ajuda para ver o que tinha acontecido. Então o pessoal do bar foi junto com ele e chegaram lá e aí viram a cena de horror da casa, Ele tentou ainda se esconder, não mostrou, que foi ele, e chamaram então a polícia. A polícia então foi até a região e tentou investigar o máximo que dava. Ninguém sabia nada sobre o caso. Então começaram a vir algumas dúvidas sobre a versão do garoto. Na verdade, ele começou a apresentar um pouco de até mesmo nervosismo, entrar em contradição, e aí a polícia começou a colocá-lo como principal suspeito. Ao ser interrogado então, ele começou a falar que, na verdade, o crime lá tinha acontecido graças a uma máfia da região ligada a um bandido chamado Louis Falini. Mas depois descobriu-se que essa versão era mentirosa, que na verdade não existia isso. Então, ele na verdade acabou por confessar o crime. Porque ele, como se tornou o principal suspeito e tudo caía sobre ele, ele acabou confessando. E acabou contando que havia matado realmente a sua família num momento de nervoso e tal. E a primeira versão dele, ele culpou até a própria mãe pelo assassinato em massa, que ela tinha mandado. Sendo que isso caiu por terra muito rápido. Essa versão se tornou ridícula para a polícia. Depois disso, ele veio com uma versão até que um pouco coerente, de que na verdade ele e a irmã, num momento também de desespero, tinham planejado matar os pais e acabaram fazendo isso. Só que aí a irmã matou os demais irmãos para não serem testemunhas do crime. Então, o Ronald ficou com muita raiva e acabou batendo a cabeça dela na parede e depois atirando nela. O que faz sentido nessa versão é que na camisola da irmã mais velha, a Dawn, foi encontrado vestígios de pólvora, o que poderia indicar que ela realmente tivesse usado uma arma de fogo. Mas nada disso foi comprovado. E na verdade, a polícia tem uma outra versão, que na verdade ele tinha um interesse nas apólices de seguro da família. Como eu disse para vocês, era uma família muito rica. Ele sempre teve tudo do bom e do melhor. E ele queria, na verdade, as apólices de seguro do crime, porque ele ficando como único herdeiro seria muito melhor. Em 14 de outubro de 1975, o julgamento de Ronald DeFeo Jr. começou. E na verdade ela alegou que ouvia vozes na cabeça para fazer isso e que também era usuário compulsivo de drogas, heroína e LSD, mas o juiz, assim como os psiquiatras, comprovaram que na verdade isso não tinha nada a ver com as reais intenções do réu, e que na verdade ele tinha total sanidade do que estava fazendo. Em 21 de novembro de 1975, ele foi considerado culpado das acusações de homicídio. E na verdade foi considerado homicídio de segundo grau. Em 4 de dezembro, então, de 1975 também, o juiz Thomas Stark condenou ele a 25 anos de prisão. E ele está atualmente detido em Greenhaven, em Beekman, Nova York. E, na verdade, ele já está preso já há um bom tempo, e ele continua preso até os dias atuais. E é com esse caso tenebroso de homicídio em família que eu termino o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal Mistérios da Meia-Noite e ativem também aquele sininho de notificação para sempre ser lembrado aqui das novidades do canal Mistérios da Meia-Noite. Obrigado por assistirem e já podem ir.